pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lúcio Xavier, eu sou um trabalhador do Centro Espírita Santo Agostinho, Sinal Verde, e hoje vim trazer para vocês para uma reflexão entre grupos, sobre a reforma íntima, a fórmula da felicidade. Mas antes disso, gostaria de fazer, como sempre, de início uma oração e que a gente se prepare de uma forma bastante positiva para este ensinamento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de discutir sobre a fórmula da felicidade, A gente pode dizer que a reforma íntima tem também este chamado. E eu tirei essa palestra de uma outra palestra que eu assisti do Eduardo Sabag, de Londrina, no canal dele de Espiritismo com o Eduardo Sabag. Eu achei bastante interessante numa comparação que ele fez de fazer a reforma íntima como se fosse uma reforma da nossa casa. Imagina que a gente está fazendo ou uma mudança ou uma grande reforma na nossa casa, onde a gente vai ter que tirar tudo do lugar e colocar em um lugar diferente, às vezes adaptar móveis, às vezes adaptar os nossos costumes. E assim também quando a gente olha para a reforma íntima, se dá a necessidade da gente ver o que a gente tem feito, o que a gente pode considerar que seria boas práticas e outras coisas que a gente pode aproveitar. A reforma íntima realmente, para ser uma fórmula da felicidade, ela tem que tocar sentimentos que estão aí dentro. Então, fazendo sempre essa analogia em comparar com uma mudança de ambiente, a gente vai fazer como se fosse uma reforma da nossa casa, uma reforma interna dos nossos pensamentos. Encontramos coisas, com certeza, quando a gente muda, que fazem lembranças, a gente sai da zona de conforto, a gente se livra de outras coisas que não usa mais, e assim mesmo como sentimentos que estão fazendo mal para a gente coloca isso para fora e se reforma e se reabilita para um novo recomeço. Então vamos falar sobre alguns sentimentos para ver como é que está realmente a necessidade da gente fazer essa reforma. O primeiro deles é a raiva ou estresse. Como você tem lidado com isso e o que eu te convido a fazer em relação à reforma íntima. Muitas vezes a gente está no trânsito e aí a gente sofre uma fechada e sai xingando todo mundo, sai com raiva, vai chegar até o trabalho pensando naquele momento. Mas não leva a nada, O autocontrole num momento de raiva, de estresse, é a reforma que a gente precisa fazer. O exercício da paciência, é aquele contar até 10, sabe? Que você... Para que eu vou explodir agora? Para que eu vou reagir de uma forma raivosa que me pode trazer danos irreversíveis, Para isso, depois de um momento de raiva, que foram minutos, ficar remagoando e trazendo aquilo o dia inteiro para atrapalhar. Então, na reforma íntima, a gente vê o momento de raiva, o momento de estresse, como uma oportunidade de exercício de paciência. Conta até 10, respira e vamos em frente, porque não adianta e não faz sentido nenhum a gente ficar levando momentos que podem atrapalhar e fazer danos irreversíveis. O outro ponto que a gente tem para discutir sobre egoísmo. Eu, sinceramente, não conheço nenhum egoísta feliz. As pessoas egoístas, elas tendem a se isolar, Acho que a própria sociedade isola a pessoa de alguma forma, porque ela só pensa nela, não quer dividir. É uma pessoa que não pensa que todos somos iguais, que temos os mesmos direitos, os mesmos deveres. Então, na nossa reforma íntima, em quais momentos eu sou egoísta? Será que eu venho sendo egoísta com pequenas coisas? Será que eu estou tendo a certeza de dividir o que eu quero? A gente está falando em reforma, vamos voltar para a analogia da casa. Você tirou uma gaveta velha que não tem ali objetos que você não usa mais, até mesmo uma roupa no inverno. E por que não dividir aquilo? Se você acha uma roupa como um bem material e pode dividir,
dentro de você, será que não acha um amor, um carinho que está faltando só você colocar para fora? Pratica isso, dá bom dia para o porteiro, dá bom dia para a pessoa que está passando na rua, dê um sorriso para a pessoa que está te fazendo um serviço, para o garçom, para o seu vizinho. Ou seja, coloca para fora o sentimento que às vezes está guardado como se fosse uma roupa velha na gaveta. O egoísmo é um deles. A gente tem que deixar de fazer coisas que só servem para a gente mesmo. Então, deixa o amor que está dentro de você sair através de um abraço, um aperto de mão, com todo cuidado, lembrando que a gente ainda está na pandemia, então temos sempre que estar cuidado com isso, mas deixar de amar as pessoas não, e continuar com esse egoísmo nos tira da evolução espiritual. Eu convido a vocês então para fazer na reforma íntima uma reflexão sobre as suas atitudes do dia a dia, o quanto eu estou sendo ou não estou sendo egoísta. E a gente pode falar também dos vícios. Os vícios são dependências que muitas vezes eles condizem você a fazer coisas que você não precisa para ser feliz. São as drogas, os cigarros, a bebida em excesso. São subterfúgios, às vezes são saídas para você pensar que é feliz. Mas na verdade você passa momentos felizes e não o conceito da felicidade. Onde você controla as suas ações e não seus vícios. Deixa de lado. Você vai fazendo a reforma da sua casa e tirando coisas que você não precisa mais para estar feliz, e também tira de dentro de você sentimentos e vícios que não precisa para te fazer feliz. Podemos falar sobre a preguiça. Muitas vezes a gente vai fazer uma reforma na casa e fala: ai meu Deus, que preguiça. Mexer com tudo isso, pintar, levantar a parede e tirar a limpeza, a sujeirada que faz. Joga fora. A nossa evolução espiritual, a gente precisa mudar. Mudar aprendendo com os erros e sendo pessoas melhores. E a preguiça atrapalha a gente nessa evolução. A gente tem que ser útil para a gente mesmo, a gente tem que ser útil para os nossos familiares, a gente tem que ser útil para a comunidade, para a sociedade, para o Brasil, a gente tem que se sentir produtivo. Então deixa de lado a preguiça. Jesus transformou a humanidade enfrentando obstáculos incansavelmente. Então por que eu vou cansar? Claro, a gente tem o nosso momento de descanso, mas nunca com preguiça de fazer as coisas. Pode ser retirado dentro da nossa reforma também. Tem a parte também de forte apego pelos bens materiais. Fazendo a reforma íntima, é um bom momento da gente ver o que realmente tem valor na nossa vida. Será que é o carro novo? Será que é um barco? Será que são as minhas garrafas de uísques internacionais e coisas que não fazem muito sentido você estar acumulando? A gente vê muitas pessoas aí com artistas, excelentes condições de vida, pessoas ricas, que sofrem depressão, que caem numa infelicidade muito grande, porque tem tudo que pode ter, conquista com seu dinheiro, mas não é o que traz a felicidade. O seu sentimento, ele vale muito mais do que o bem material que você tem. É claro que a gente precisa manter o equilíbrio entre as coisas e o básico, na nossa saúde, na nossa proteção, para a gente viver bem. Mas transforma o apego em bens materiais em caridade. E aí sim, você está fazendo uma reforma íntima importante para se sentir feliz e não momentaneamente feliz. Um ponto importante, mais um, rancor. Puxa, isso é muito difícil. Às vezes alguém te magoou no passado, ou você magoou alguém no passado, ou você discutiu com alguém e não quero mais falar com essa pessoa. Guarda um rancor que faz mal para você, tanto quanto para a pessoa envolvida na situação. Então não guarde rancor de coisas ou pessoas que te magoaram nesse momento no passado. Aproveita a limpeza que você está fazendo dentro de você, dos sentimentos, e tira isso. Conversa, se for preciso, perdoe, peça perdão, ofereça o seu perdão, busque o diálogo, se entenda, faça o que for necessário para tirar esse mau sentimento de dentro de você e viver para frente. Não precisa ficar olhando para trás, porque com certeza essa outra pessoa envolvida na situação do rancor também está buscando a evolução espiritual.
com certeza precisa de você. Fica aquela situação de que não vou mais falar com essa pessoa, mas já dizia Chico Xavier, cada dia é um novo futuro. Então recomece, perdoe, seja perdoado, dê uma chance, converse e tire o rancor, porque é uma boa oportunidade quando a gente busca fazer uma reforma, tirar esse tipo de sentimento. Um outro tipo de sentimento, o medo. Em algumas situações é natural que sintamos medo, porém não podemos esquecer da nossa fé, e que somos merecedores do bem. Jesus nos criou para ser feliz. Medo é natural para algumas situações onde a gente não conhece, o desconhecido. Mas o que eu costumo dizer é pratique o cuidado e não o medo. Entenda as situações, busque fatos e dados, o porquê eu sinto aquilo, o que é o pior que pode me acontecer, o que eu tenho que fazer para estar preparado para esse medo. E aí sim, busque o cuidado, busque se preparar para você enfrentar o medo, enfrentar as situações sem medo, e com muita fé. Acredite, porque Jesus está do seu lado. E fazendo a reforma na sua casa, você vai ver muitos objetos ou algumas conquistas e medalhas e você vai lembrar o quanto você foi corajoso para conseguir aquilo. É o medo que você venceu para conseguir aquilo. Antes de uma corrida de rua, você estava com medo. Será que eu vou aguentar? Passaram-se 10 quilômetros, hoje você coleciona medalhas. Então, você venceu e você pode vencer as próximas situações também. Conquiste outra vez tudo aquilo, vencendo o seu medo e se preparando para enfrentar qualquer situação. Mais um ponto para a gente estar fazendo reforma. Eu sei que são muitas das coisas, mas assim, é reforma. A gente tem que mexer e não adianta mexer um pouquinho. Cada dia fazendo o bem para a gente mesmo, a gente está se transformando, o que seria de fato a reforma íntima e a busca da felicidade. Então vamos falar sobre tristeza e depressão. São momentos, todos nós passamos, todos nós. Seguramente são fatores patogênicos, alguns dependem de consumo de medicamentos, dependendo do nível, você precisa de ajuda de medicamentos. Portanto, entenda que você pode dominar os seus pensamentos com a ajuda de profissionais, claro, quando preciso, mas você pode fazer uma meditação, você pode lembrar que você é filho de Deus, você pode lembrar que tem Jesus no seu coração, você pode lembrar que as pessoas que estão por perto de você querem te ajudar. Então faz a meditação, faz uma oração, mantenha a sua fé lá em cima, acima de tudo, e tenho certeza que Deus te quer feliz. E sempre, em algumas vezes, nos deparamos com situações difíceis, mas são necessárias para a nossa evolução. Portanto, acredite em você, acredite em Deus e vá em frente. Mais uma situação, por último, parece bobeira, mas aproveita para ver nos seus pequenos gestos se você está cuidando do seu planeta, se você está cuidando do meio ambiente. Então, não jogue papel no chão. Evite de usar as vagas exclusivas de cadeirantes, de pessoas deficientes, de idosos. Aquele gentileza gera gentileza, deixe o próximo passar. Respeite o limite das pessoas, cumpra as regras básicas da sociedade, da comunidade, com pequenos gestos que salvam o planeta e a vida de todos nós, a vida de muitas pessoas com pequenas coisas. Um sorriso, uma gentileza, um bom dia, um brilho nos olhos, pode alegrar muita gente. No Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Santo Agostinho nos dá a dica de como fazer essa reforma íntima, porque não é de um dia para o outro. E a gente sabe que quando a gente reforma uma casa ou muda de casa, as coisas vão se colocando no lugar pouco a pouco, mas depende da gente querer fazer. Então, Santo Agostinho dá uma dica de a gente fazer uma avaliação antes de dormir, naquela oração noturna. Faça uma revisão de como foi o seu dia. O quanto você deixou de ser feliz praticando boas práticas, boas ações para você mesmo e para quem esteve próximo. Então, como foi o seu dia no trabalho? Com quantas pessoas você se relacionou? Que tipo de relação que você teve? Foi respeituosa? Foi digna? Foi de olho no olho? Foi sincera? Deu o seu melhor para você mesmo? Avalie durante a noite, antes de dormir,
o que você acha que poderia ter feito melhor em busca da sua evolução espiritual, em busca da sua reforma íntima. Se você sentiu raiva de alguém, se você vai dormir com rancor, acorde no dia seguinte e já acerte isso. Converse com aquela pessoa, chame para uma boa prática, faça com que você tenha um dia diferente e melhor, avaliando aquilo que você acredita que não foi tão perfeito. Não somos perfeitos, estamos em busca disso e a reforma íntima faz parte dessa busca. Então, se a gente avalia dia a dia o que pode ser melhorado, a gente vai acordar reformado, a gente vai acordar numa casa nova, com uma alma nova e principalmente com novos hábitos. Eu achei bastante interessante esse texto. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, deem aí o seu clique, façam parte do nosso canal do YouTube. E que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por essa oportunidade de passar um pouquinho mais sobre a palestra do Eduardo Sabag. E fiquem com Deus. Muito obrigado pela oportunidade.